Bom, nessa aula, continuamos a conversar sobre salário de benefício. Só que dessa vez, nós vamos examinar as disposições que estão lá no regulamento. Na nossa última aula, nós iniciamos, a partir do artigo 28, nas duas últimas aulas, examinando disposições, da Lei 8.213 sobre salário de benefício. No regulamento da Previdência Social, trata do salário de benefício o artigo 31. Ele nos diz o que nós já sabemos, que é o valor básico utilizado para cálculo da renda mensal dos benefícios de prestação continuada, inclusive os regidos por normas especiais, exceto o salário família, a pensão por morte, o salário maternidade e os demais benefícios de legislação especial. Então, nós vamos, na instrução normativa, poder examinar o que é benefício de legislação especial que não usa o salário de benefício. Então, assim, aposentadoria especial, é benefício previdenciário, usa o salário de benefício. Mas o benefício, por exemplo, para a pensão que é paga aos dependentes das vítimas da hemodiálise em Caruaru, é um benefício que visa reparar as famílias que perderam, pessoas por conta da hemodiálise, lá em Caruaru, em Pernambuco, e daí quem paga é o Tesouro, não são recursos previdenciários, são benefícios de legislação especial. O INSS operacionaliza esse pagamento por uma questão de ser uma autarquia com muita capilaridade, então facilita o pagamento desses benefícios, mas ele não tem natureza previdenciária. Ele é pago com recursos do Tesouro, é pago pela União, no sentido de reparar essas famílias. Também temos a pensão que é paga para os portadores da síndrome da talidomida. O cálculo dessa pensão é previsto em legislação especial, existe uma determinação de cálculo que não é feito com base no salário de benefício. De novo, no caso dos portadores da síndrome da talidomida, esse benefício que é pago, ele não é um benefício previdenciário, ele é um benefício de legislação especial. O fato do INSS operacionalizar o pagamento não torna o benefício previdenciário. É, de novo, um benefício pago com recursos do Tesouro, no sentido de reparar aquelas crianças que, por conta das mães terem usado a talidomida durante a gestação, nasceram com problemas congênitos, certo? Então, vamos lá. Então, o salário de benefício é um valor básico que vai ser utilizado para o cálculo da renda mensal. Então, a gente sabe que a partir do salário de contribuição, eu calculo o salário de benefício que eu vou em seguida para a renda mensal do benefício, concorda? Então, o salário de benefício não é o que vai parar no bolso do trabalhador. O salário de benefício é um valor básico sobre o qual se calcula a renda mensal dos benefícios de prestação continuada, inclusive regidos por normas especiais, e eu não calculo com base no salário de benefício o quê? Salário família, pensão por morte, salário maternidade, também não calculo auxílio reclusão, também não calculo a pensão para os dependentes das vítimas da hemodiálise em Caruaru. Enfim, a gente vai ter a oportunidade de ver isso bem discriminado quando examinarmos a instrução normativa número 45. O INSS, a gente já sabe, tem até 180 dias contados da data do pedido para fornecer ao segurado informações constantes do CNI sobre contribuições e remunerações utilizadas no cálculo do salário de benefício. Então, nós temos essa lógica aqui, do cálculo dos benefícios. Eu tenho, a partir do salário de contribuição, o cálculo do salário de benefício e depois eu obtenho a renda. No caso do salário de benefício, ele vai ser calculado de duas formas, média e média vezes o fator. Quando o benefício for a aposentadoria por idade e por tempo de contribuição, eu vou fazer a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição
correspondendo a 80% de todo o período contributivo multiplicado pelo fator previdenciário. Então, é média de salários de contribuição. Quais salários? Tendo em vista todo o período contributivo, eu escolho 80% com os maiores valores. Agora, se for a aposentadoria por invalidez, a aposentadoria especial, auxílio-doença e auxílio-acidente, eu vou calcular o salário de benefício fazendo apenas a média aritmética, tá, levando em consideração os salários de contribuição de todo o período contributivo, mas usando 80% correspondentes aos maiores valores, tá? Muito bem, então eu tenho média de salários e média de salários vezes o fator. A média pode ser representada assim, eu somo N salários de contribuição e divido por N, sendo N correspondente a 80% de todo o período contributivo. Tá? Eu vou somar N salários, divido por N, multiplico pelo fator. Então, aqui é outra forma de demonstrar, né, que eu vou somar N é 80% do período contributivo com os maiores salários, seja aqui, ou seja, quando eu multiplico essa média pelo fator previdenciário, eu uso sempre os maiores salários correspondentes a 80% do período. Existe uma disposição no regulamento, que é importante vocês verem que ela foi revogada, que é a seguinte, no caso de auxílio-doença de aposentadoria por invalidez, num determinado momento do tempo, se tentou o seguinte, se os indivíduos, ao virem em busca de um auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, se eles tivessem menos aí, né, de 144 salários, se usaria todos os salários e não os 80% maiores. Então, seria assim, uma pessoa que viesse naquele momento com 100 salários de contribuição, a gente, né, como o número, tá, de salário de contribuição era menor do que 144, eu teria que usar os 100 salários de contribuição e não escolher dentre eles os 80% maiores. Isso foi revogado, hoje não tem nada disso. Seja auxílio-doença, seja aposentadoria por invalidez, não importa o número de salários de contribuição, eu vou usar 80%. Então, dos 100 eu escolho 80 salários, quais são eles os maiores. Se chegar um segurado com 10 salários de contribuição, eu escolho 80%, ou seja, eu vou usar 8 salários, tá? Se chegar com 5 salários, eu uso 4 salários, ok? Vamos lá. Então, o valor do salário de benefício, a gente já sabe disso, nunca vai ser inferior ao de um salário mínimo, nem superior ao limite máximo do salário de contribuição na data de início do benefício. Então, o mínimo é o salário mínimo e o máximo é o teto do regime geral. Considera-se para calcular um salário de benefício todos os ganhos habituais do segurado empregado a qualquer título, sob a forma de moeda corrente ou de utilidade, sobre os quais tem incidido contribuição previdenciária. E a lei já tinha me dito que é exceto a gratificação natalina, porque nós sabemos que a gratificação natalina gera contribuição, portanto, se gera contribuição estaria aí, não é? Mas não, lá na lei nós já vimos. Gera contribuição, mas não integra, né, o salário de contribuição para cálculo do salário de benefício. Então, tem, né, patrão que paga o salário em dinheiro e começa a pagar, né, sob a forma de utilidades, alimentação, tá, fornece uma casa, tem um limite de combustível para o empregado abastecer no posto e assim vai. Será que porque está pagando sob a forma de utilidades, isso não integra o salário de contribuição? Integra sim. Então, os ganhos habituais, seja em pecúnia, seja sob a forma de utilidades, eles vão, né, ser somados, vão gerar contribuição e essa soma, tá, de recebimentos, né, de salário, hora extra, adicional noturno, tudo isso gera contribuição. As utilidades também, quando elas geram contribuição, porque existem algumas ressalvas legais, elas vão ser parte do salário de contribuição, vão repercutir, portanto, no cálculo do salário de benefício e também na renda do benefício. Então, aqui, se tem salário, salário gera contribuição. Se tem hora extra, a hora extra gera contribuição. Se tem adicional noturno gera contribuição. Se tem adicional de insalubridade, também gera contribuição. Se o indivíduo tem, né, uma comissão, ele ganha comissões, gera contribuição.
que acontece? Tudo isso aqui, respeitado o teto, vai ser objeto de aplicação de um percentual, né, de contribuição, e tudo isso somado repercute no salário de benefício e, consequentemente, repercute na renda, tá? Vamos lá. Não se considera, a gente também já sabe isso, no cálculo do salário de benefício, aqueles aumentos inexplicáveis concedidos nos 36 meses imediatamente anteriores ao início do benefício. Então, né, eu só vou aceitar aumento se for um aumento tendo em vista, tá, decisão da Justiça do Trabalho, tá, um aumento conquistado pela categoria, um aumento dado tendo em vista normas gerais da empresa, tendo em vista ela ter plano de cargos e salários, mas aqueles aumentos inexplicáveis nos últimos 36 meses que antecedem, né, o requerimento do benefício não serão calculados quando eu calculo benefícios com base no salário de benefício, tá? Então, aqui, o salário da pessoa era de R$ 1.000. Inexplicavelmente, às vésperas da aposentadoria, o patrão entende e dá um aumento para aquele trabalhador, passa a pagar R$ 1.600. Isso não foi decisão judicial, isso não foi, né, nenhuma negociação da categoria, nada, tá? Não existe uma política que, né, fundamente esse aumento. O que acontece? Tá? O indivíduo não leva esse aumento, ele leva o valor de R$ 1.000. Esse aumento inexplicado, tá? Acima dos limites legais, vai, né, não, na verdade, assim, não vai até gerar contribuição, mas não será considerado quando do cálculo do benefício, tá? Se for um aumento mais antigo, antes desses últimos 36 meses, se considera, mas aumentos nos últimos 36 meses que antecedem, né, o requerimento não serão considerados. No período básico de cálculo, o segurado recebeu auxílio-doença, tá? Esse período de auxílio-doença é considerado para calcular, né, o salário de benefício? Porque aí ele vai ter assim, salário, 3 meses de auxílio-doença, salário de novo. Os meses em que ele recebeu auxílio-doença entram no período básico de cálculo? Entram. E eu vou levar para a média o valor do auxílio-doença? Não, eu vou levar para a média o salário de benefício que gerou o auxílio-doença. Exceto para o salário família e o auxílio acidente, que não substituem o salário nem o rendimento do trabalhador, será pago o valor mínimo de benefício para as prestações previdenciárias quando não houver salário de contribuição no período básico de cálculo. Então, uma pessoa vem em busca de um benefício, mas ela não tem salários de contribuição, ela prova até exercício de atividade remunerada, ela prova que existia um vínculo, mas não existem salários de contribuição, tá, para o período, não foram identificados os valores dos salários de contribuição. Então, né, no caso, se não tem mesmo, não tem salário de contribuição naquele período, vai se utilizar, tá, para aquele período, né, o valor de um salário mínimo. Então, na verdade, assim, a pessoa chega, né, tem direito a um dado benefício, mas não tem salários de contribuição para poder permitir o cálculo através da média dos 80% maiores. O que a Previdência faz? Paga salário mínimo de benefício. Basicamente é isso. Para apurar o salário de benefício de qualquer aposentadoria precedida de auxílio acidente, o que eu faço? O auxílio acidente junta com o salário para que se possa calcular o valor da aposentadoria. Então, era 2.000 de salário, 500 de auxílio acidente. Na hora de calcular a aposentadoria, o que eu vou fazer? Eu vou considerar, para cálculo do salário de benefício, 2.000 com 500, 2.500 é que vai ser jogado na média para calcular o salário de benefício. Isso quando o benefício que vai ser calculado for uma aposentadoria. E aí, obviamente, que a soma do salário com auxílio acidente não pode ser superior ao teto do regime geral. Então, aqui eu tenho 2.000 de salário. Aqui é o salário do indivíduo. E ele tem 500 de auxílio acidente. O que nós vamos fazer?
esse total aqui, ou seja, 2.500, vai vir para cá. E vai repercutir no cálculo da renda quando for renda de aposentadoria. Tá certo? Muito bem. Lembrar que existe aquela dupla finalidade do salário de contribuição. O salário de contribuição é base de cálculo e serve para calcular o salário de benefício. Auxílio acidente entra na base de cálculo? Integra o salário de contribuição enquanto base de cálculo? Não integra. Auxílio acidente integra o salário de contribuição para cálculo do salário de benefício? Aí sim, o auxílio acidente integra o salário de contribuição para cálculo, né, do salário de benefício quando se tratar de aposentadorias do regime geral, tá? Então, significa dizer que quando eu tenho um indivíduo recebendo, né, auxílio acidente e salário, ele não contribui sobre o auxílio acidente, somente sobre o salário, mas na hora de juntar, eu junto o salário mais o auxílio acidente, que nunca gerou contribuição, vem para cá para o cálculo do salário de benefício. Então, no mês que aquele indivíduo, a partir do mês que ele vem recebendo auxílio acidente, aquele auxílio acidente vai ser integrante do salário de contribuição para cálculo do salário de benefício. Lembrar que o 13º, ele integra o salário de contribuição enquanto base de cálculo, ou seja, os segurados contribuem sobre seu 13º, mas na hora de calcular o salário de benefício, o 13º não integra. Então, aqui, né, no caso, né, vamos ver aqui. Tá, aí aqui é o seguinte. Quando se vai calcular o salário de benefício de um segurado que ele implementou as condições antes da Lei 9876, porque vejam vocês que quando sai a Lei 9876 de 99, ela é um divisor de água, no sentido de que quem implementou condições para se aposentar antes da lei pode se aposentar, né, usando para a média os 36 últimos salários. Aí aqui vem 80% de todo o período contributivo com os maiores salários de contribuição. Então é o seguinte, muita gente que tinha condição para se aposentar antes da Lei 9876 resolveu continuar a trabalhar. Resolveu, né, continuar a trabalhar e a qualquer momento essa pessoa pode reivindicar a sua aposentadoria. E ela tem duas possibilidades de se aposentar. A primeira possibilidade, considerando que ela já tinha implementado as condições aqui e continua a trabalhar porque quis, né? Ela, né, aqui ela pode reivindicar, antes da lei aqui, ela pode reivindicar o seu benefício usando os últimos 36 salários, tá? Antes da Lei 9876. Então, se ela quiser usar da prerrogativa de se aposentar, fazendo a média dos últimos 36 salários, se trata, portanto, de uma pessoa que é segurada e que já tinha tudo para se aposentar antes da Lei 9876. Então, essa pessoa que já tinha, né, direito adquirido à aposentadoria, ela pode usar as condições que estavam em vigor naquela época. E, na época, o cálculo era feito usando os últimos 36 salários de contribuição. Então, ela vai até o INSS e escolhe se aposentar conforme a regra em vigor antes da Lei 9876, fazendo média dos últimos 36 salários e usando os salários daquela época, tá? Se ela entender de querer se aposentar usando na média salários que ela recebeu posteriormente à Lei 9876, aí ela vai entrar naquela lógica de cálculo onde usa os salários desde julho de 94, escolhendo 80% do período com os maiores valores. Então, o valor inicial do benefício será calculado considerando-se como período básico de cálculo os meses de contribuição imediatamente anteriores ao que o segurado completou o tempo de contribuição, 30 anos para a mulher e 35 anos para
o homem. Então, se a pessoa quiser se aposentar à moda antiga, tendo em vista o direito adquirido, né, antes da publicação da Lei 9876, essa pessoa poderá fazer isso. Que ela completou 30 ou 35 anos antes da Lei 9876, então ela pode se aposentar conforme as regras da época, fazendo média de 36 salários, mas usando os salários imediatamente anteriores ao implemento da condição, ou seja, os salários daquele momento anterior a 9876. Muito bem. Se mais vantajoso, fica assegurado o direito à aposentadoria nas condições legalmente previstas na data do cumprimento de todos os requisitos ao segurado que optou por permanecer em atividade. Então, em novembro de 99, sai a lei. Isso aqui vale para essa lei, vale para outras situações também, quando há mudança com implemento de condições anteriores à mudança. Então, vamos dizer que sai essa lei no final de 99 e eu tinha um segurado bem aqui, que tinha implementado as condições para se aposentar, mas optou por permanecer em atividade. Então, significa, tá, que esse indivíduo, ele pode, número 1, se aposentar conforme as regras em vigor antes da lei. Número 2, se ele optou por continuar a trabalhar e tem salários daqui para frente, se ele optar por usar esses salários, ele vai ter que utilizar outra forma de cálculo prevista na Lei 9876, tá? Então, o valor inicial da aposentadoria, calculada segundo as regras em vigor no momento da implementação das condições para se aposentar, vai ser comparado com o valor da aposentadoria calculado na forma da regra geral atualmente em vigor e se mantém para o segurado que for mais vantajoso, considerando-se como data de início do benefício a data que ele der entrada no requerimento. Então, o indivíduo tinha tudo que era necessário para se aposentar. Em outubro de 99, optou por continuar a trabalhar e só vem em busca de sua aposentadoria, tá, em novembro do ano 2000. O que acontece? Eu faço o cálculo segundo a regra em vigor na data que ele implementou a condição, que foi, né, em outubro de 99, faço o cálculo da aposentadoria tendo em vista a regra permanente, tendo em vista, né, o que deve ser aplicado a partir da Lei 9876, lá no final do ano 2000, e o valor que der maior será o valor do benefício que a gente vai ter garantido para esse segurado, tá? Então, aqui, deixa eu ir adiante, tá? Então, aqui, tudo aquilo que eu tinha rabiscado apareceu aqui. Então, Lei 9876 muda o cálculo do salário de benefício. Como que era antes da lei? Eu usava os últimos 36 salários num período não superior a 48 meses. Fazia a média aritmética dos últimos 36 salários. O que se passa a fazer após o advento da Lei 9876? De todo o período contributivo, eu escolho 80% com os maiores salários de contribuição. Quem conquistou o direito para se aposentar aqui, tá? Por exemplo, uma mulher tinha 30 anos de tempo de contribuição bem aqui, mas optou por continuar a trabalhar. O que nós vamos fazer? Faz o cálculo à moda antiga com os salários dessa fase aqui anterior a 9876, desse momento anterior, tá? Faz-se o cálculo dos benefícios, né, do benefício dela de aposentadoria por tempo de contribuição, usando esses salários aqui, né? E daí se faz também o cálculo usando essa regra, usando aqui, nesse caso, salários de contribuição desse período posterior à lei, porque ela optou a continuar trabalhando. Faz-se os dois cálculos. Sendo que aqui você tem que lembrar que se aplica o fator, né? Se calcular o benefício após a Lei 9876 com salários posteriores, além de se fazer a média considerando um período de salários maior, desde julho de 94, nós ainda vamos ter que aplicar o fator. Esse fator foi sendo aplicado proporcionalmente a cada ano, tá? Dependendo do momento que essa pessoa, né, buscar a aposentadoria, ela pode ter a aplicação do fator sobre o valor integral da média, tá? Então, vamos lá. Então, para o contribuinte individual e para o facultativo, que tem optado pelo recolhimento trimestral, quando ele solicita um benefício previdenciário,
o salário de benefício vai ser a média aritmética simples de todos os salários de contribuição integrantes da contribuição trimestral, desde que recolhidos. Então, por exemplo, se eu tenho um segurado, que ele tem janeiro, fevereiro e março para pagar no dia 15 de abril, e ele vai requerer o benefício dele no dia 28 de março, eu só vou poder considerar para contar como carência, tempo de contribuição, o mês março, quando tiver sido feito o recolhimento. O mês fevereiro e janeiro, quando tiver feito o recolhimento. Então, quando ele chega, no final de março, se ele quer contar os 3 meses, eu preciso que ele faça os recolhimentos, para que eu possa contar aqueles meses, para tempo de contribuição ou para carência. Então, lembrar que o recolhimento trimestral funciona segundo a seguinte lógica. Tem que obedecer o trimestre civil. Janeiro, fevereiro e março paga no dia 15 de abril. Abril, maio e junho no dia 15 de julho. Julho, agosto e setembro no dia 15 de outubro. Outubro, novembro e dezembro no dia 15 de janeiro, tá? Bom, então o salário de benefício consiste, numa média vezes o fator. Então, a gente já sabe que salário de benefício é média de salários de contribuição, ou então a média vezes o fator. Sabemos também que o fator previdenciário é calculado tendo em vista tempo de contribuição, expectativa de sobrevida, idade, não é? E qual é a fórmula do fator? F vai ser igual a TC vezes A é fixo sempre, em 0,31, dividido pela expectativa de sobrevida. Quanto mais tempo de contribuição, melhor o fator. Quanto mais idade, menor a expectativa de sobrevida, melhor o fator. E ainda tem uma outra parte do fator, não é isso? Muito bem. Então, essa é a fórmula do fator previdenciário. Vamos lá. Então, no caso do fator previdenciário, nós já vimos que a expectativa de sobrevida do segurado na idade da aposentadoria vai ser obtida a partir da tábua completa de mortalidade construída pelo IBGE. Considerada a tábua para toda a população brasileira, a média nacional única para ambos os sexos. Então, a tábua de mortalidade para ambos os sexos. É publicada a tábua de mortalidade, os benefícios previdenciários requeridos a partir dessa data vão considerar sempre a nova expectativa de sobrevida, porque você sabe que o IBGE, a cada censo, ele vai mudando essa tábua de mortalidade. Então, significa dizer que uma pessoa não se aposenta esse ano, deixa para se aposentar no ano que vem, pode acontecer de ter uma nova tábua de mortalidade. Aí, na fórmula do fator, a expectativa de sobrevida que vai se usar vai ser aquela do momento que ele está requerendo a sua aposentadoria, tá? Então, nós sabemos também que quando se vai calcular o fator previdenciário, quando eu tenho aquele TC vezes A sobre expectativa de sobrevida, e sabemos também que vai aparecer o TC lá na outra parte da fórmula. Se é uma mulher que vem para se aposentar, eu somo 5 anos, tá? Se for professor, 5 anos. Se for, professora, 10 anos. Então, 5 anos eu somo no tempo que a mulher trouxer, tempo de contribuição, 30 mais 5, 31 mais 5, 32 mais 5. Se for um professor, eu também somo mais 5, e uma professora eu somo mais 10 anos, tá? Muito bem, tá? Então, aqui no TC, eu vou sempre levar em consideração, quando é aposentadoria por tempo de contribuição, tudo começa com um tempo de 35 anos, porque seja, o homem traz 35, eu coloco 35 anos. A mulher traz 30, eu coloco 30 mais 5, 35 anos na fórmula do fator, tá? Muito bem, vamos ver o que mais nós temos. Tudo está ficando velho, tá? No cálculo do salário de benefício, eu vou considerar salários de contribuição que foram, geraram contribuição para regime próprio de previdência do qual o segurado, se origina. Então, eu tenho um indivíduo que ele passou 10 anos
contribuindo como servidor efetivo, que era, ele contribuía para um regime próprio. Aí ele passa a exercer uma outra atividade no âmbito do regime geral e ele contribui 25 anos, tá? Para, né, o regime geral. Vamos dizer que ele se torne um contribuinte individual. Muito bem. Então, os salários dele, da época que ele era servidor, desde que sejam salários a partir de julho de 94, serão, né, considerados para a gente poder escolher os 80% maiores salários. Tá? Então, ele diz aqui, quando eu for calcular salário de benefício e eu tiver um indivíduo que hoje é segurado do regime geral, mas antes ele era amparado por regime próprio, os salários sobre os quais ele contribuía para o regime próprio vão para a planilha, para serem atualizados pelo INPC e para que se possa escolher 80% do período, né, com os maiores salários. Então, aqui ele pode ter salário de contribuição da época do regime próprio e da época que ele já era segurado do regime geral. Todos estarão na planilha, compondo lá, né, o período todo contributivo, tá? Da época que ele era servidor público, da época que era do regime geral, aí se escolhe nessa planilha salários vindos dessas duas origens para calcular o salário de benefício, escolhendo-se os 80% do período com os maiores valores. Bom, aqui já entramos numa explicação diferente, que é com relação à complementação de contribuições, tá? Então, nós vamos parar aqui. Na próxima aula, seguimos conversando, tá? Sobre essa situação aqui. Deixa eu ver quantos eu tenho. Ok. Aqui é uma situação, uma conversa bem comprida. Vamos lá. Então, fica para a próxima aula. Até lá, gente.